o tema da minha aula de hoje é o que o pediatra precisa saber sobre os erros inatos do metabolismo. O tema da minha aula, assim, olhando pelo título, é algo muito extenso, né? Que em uma aula apenas, em 30 minutos, fica difícil para a gente falar tudo sobre o básico dos erros inatos do metabolismo, mas eu vou tentar trazer algumas informações para despertar curiosidade, e depois eu fico à disposição também. Eu trago uma pequena apresentação das vias básicas mesmo envolvidas na genética em si, no genoma humano e as bases cromossômicas, né, como está descrito lá no nosso livro texto, Thompson, as bases cromossômicas da hereditariedade, e que é fundamental para a gente entender os erros inatos do metabolismo e para a gente entender também os tratamentos existentes hoje, porque até pouco tempo atrás a gente falava pouco de tratamento das doenças genéticas. Hoje em dia a gente fala mais sobre tratamentos e principalmente dentro dos erros inatos do metabolismo que pode salvar vidas. Então eu começo naquela via bem básica mesmo, de que o DNA ele transcreve RNA que traduz proteína. E isso aqui explica praticamente tudo dentro dos erros inatos do metabolismo. Se a gente tem uma alteração no DNA, muitas vezes pode dar uma consequência em uma proteína funcional, e as proteínas elas constituem o organismo, e isso vai levar a um fenótipo clínico. E as intervenções que a gente tem hoje, principalmente dentro dos erros inatos do metabolismo, elas acontecem seguindo mecanismos específicos que vai do DNA até o indivíduo, que é formado pelas proteínas. Então, a gente vai sempre pegar uma família, e essa família ali, então a genética, ela lida sempre com a família, com aquele indivíduo, com aquela doença que pode ter um padrão específico, que pessoas específicas podem estar em risco, e eu posso fazer um tratamento a nível daquela família, fazendo um aconselhamento genético, por exemplo. Aí, aquele indivíduo, e para aquele indivíduo em si, que apresenta um fenótipo clínico específico, posso fazer o tratamento a nível daquele paciente em si, seja uma intervenção cirúrgica, seja várias intervenções clínicas a nível do fenótipo. Porém, em se falando de erros inatos no metabolismo, geralmente a gente tem uma disfunção de uma via metabólica específica. E essa via metabólica, geralmente eu tenho uma alteração do DNA, que faz uma alteração em uma via metabólica de uma proteína, que uma enzima específica está envolvida. E aqui, gerando um excesso de determinados produtos ou falta de outros. Então, a reposição de algumas substâncias em algumas doenças, elas são tratamentos viáveis e há muito tempo. Por exemplo, a dieta pobre em fenilcetonúria, em fenilalanina para os meninos com fenilcetonúria. A nível da proteína mutante, então, eu tenho ali um DNA que gerou uma proteína alterada, e eu posso, uma enzima alterada, aqui se falando dos erros inatos do metabolismo, e eu posso fazer a reposição dessa enzima alterada a nível do RNA mutante e chegando a nível do gene, com as terapias gênicas que hoje estão a nível de protocolo clínico, mas que no futuro a gente já vai ter na nossa prática clínica. E o que seriam os erros inatos do metabolismo, então? Os erros inatos do metabolismo são distúrbios de origem genética, devido à falta de atividade de uma ou mais enzimas específicas ou um defeito no transporte de proteínas, acarretando a interrupção de uma via metabólica. Então, só para a gente entender um pouquinho mais aqui, normalmente, como eu disse, eu tenho o meu DNA que faz aqui, que a grosso modo vai ser responsável por traduzir no final uma proteína. E um dos grupos dessas proteínas são as enzimas. E as enzimas, elas servem, então, para pegar um determinado produto, que a gente chama de uma determinada substância, que a gente chama de substrato, e transformar em outro produto. Se eu tenho uma alteração no meu DNA que leva à produção deficiente de uma determinada enzima,
Logo, eu vou ter o acúmulo de um substrato ou a falta de um produto. E isso pode ter relevância clínica para aquele indivíduo. E isso, basicamente, são os erros inatos do metabolismo, lidam com alterações bioquímicas que acontecem devido a alterações genéticas. Eles representam cerca de 10% de todas as doenças genéticas, a maioria são autossômicas recessivas, isso é muito importante dentro da genética, lembrando que na genética a gente nunca trabalha só com o indivíduo, a gente trabalha com toda a sua família. Então, sendo uma doença autossômica recessiva, todo casal que tem um filho afetado, geralmente tem 25% de chance de ter um novo filho afetado. A incidência cumulativa ela pode chegar de 1 para 1.000 recém-nascidos, aproximadamente 500 distúrbios conhecidos, 25% eles se apresentam no período neonatal. Na maioria das vezes, eles são casos únicos na família, mas, como eu disse, com risco de recorrência de 25%, na maioria das vezes, pela herança autossômica recessiva. É muito importante a investigação de casos de erro inato do metabolismo em paralelo com outras doenças comuns, como é o caso da sepse. Aqui eu tenho uma via, como são doenças que envolvem enzimas, e enzimas envolvem pegar uma substância e transformar em outra, essas enzimas elas estão envolvidas em várias vias metabólicas diferentes para a degradação de proteínas, de lipídios e de carboidratos. Então, é muito importante a gente entender isso para entender a sintomatologia de uma criança com suspeita de erro inato do metabolismo. Então, a grosso modo falando, né, eu trago aqui, bem resumido, as vias metabólicas envolvidas na degradação dessa substância. Então, a gente começa sempre pelos carboidratos, aqui em especial a glicose. Então, qual que é a primeira via? A gente sempre vai usar os carboidratos quando a gente tem eles disponíveis a grande escala. Então, esses carboidratos, eles passarão por uma via de metabolização, que a gente conhece por glicólise, e tem por finalidade gerar energia para o organismo funcionar de uma maneira adequada. Na falta de glicose, a gente vai usar outras substâncias alternativas, como os lipídios e como as proteínas, com finalidade comum de gerar energia para aquele corpo funcionar de maneira adequada. E aí, logo, se eu tenho defeitos em diversas enzimas envolvidas nesse processo de geração de energia, sendo quebrando carboidrato, proteína ou lipídio, eu vou ter sintomatologia específica, como, por exemplo, hipoglicemia, hiperamonemia, cetose ou falta de cetose, acidose metabólica, doença hepática, lactato aumentado. Então, assim, para cada via eu tenho uma sintomatologia específica. Não é tema aqui, nem dá tempo de eu abordar cada uma dessas vias, cada defeito específico e a sintomatologia, quando eu pensar em alteração de proteínas, de lipídios ou de triglicerídeos, ou de lipídios. Mas é muito importante eu ter em mente, principalmente essas sintomatologias no recém-nascido, para ter como os erros inatos do metabolismo como causa alternativa de diagnóstico. E aqui eu trago também um outro grupo de doenças, de erros inatos do metabolismo, cujo o mecanismo é um pouco diferente da degradação desses três grupos, dessas vias aqui de geração de energia. Mas a gente tem organelas dentro das nossas células que elas são responsáveis por degradar substâncias, em especial aqui os lisossomos. Então, o que a gente chama de macromoléculas, moléculas grandes, elas são os lisossomos em especial, tem outras organelas também, que são responsáveis por pegar essas macromoléculas e degradar. Quem faz isso? As enzimas. Então, principalmente os lisossomos têm um complexo de enzimas para degradar substâncias específicas.
Uma deficiência, uma alteração genética pode levar à deficiência enzimática dentro dessas organelas, e essas substâncias não conseguirem ser degradadas de maneira específica dentro dessas organelas, levando o que a gente chama de doença de depósito, que a grande maioria são as doenças de depósito lisossomal, que cursa com uma sintomatologia um pouco diferente dessas primeiras doenças daqui. Essas daqui, a sintomatologia, geralmente, é aquele menino que aguda, que sofre, que apresenta essas alterações agudamente. Geralmente, ele tem períodos de melhora e períodos que ele apresenta a sintomatologia em vigência de algum evento estressor, podendo ser uma infecção, podendo ser várias condições que levem aquele corpo a precisar de uma quantidade maior de energia. Aqui não, aqui os sintomas são progressivos e a sintomatologia é diferente, geralmente organomegalia, face grosseira, macrocefalia adquirida, em alguns casos deficiência intelectual, atraso do desenvolvimento, que não é tão típico desse grupo. E eu tenho alterações específicas. Eu vou salvar uma... Eu tenho alterações específicas em marcadores para essas doenças, como, por exemplo, quitotriasidase, ferritina, glicosaminoglicanos, dentre outros. E aí a gente pode, de acordo com o mecanismo, classificar essas doenças em 3 grupos. Um primeiro grupo, que seria os defeitos do metabolismo intermediário, que basicamente são aquelas doenças daquelas vias em que eu tenho uma enzima alterada que leva ao excesso de um produto ou à falta de outro, e que a sintomatologia é geralmente pela falta ou pelo excesso, levando àquela intoxicação aguda ou crônica. Os defeitos da produção de energia ou utilização da energia, então, defeitos de enzimas específicas que estão dentro da mitocôndria, que serve para a geração de energia, as doenças mitocondriais, ou as doenças da beta-oxidação dos ácidos graxos. A beta-oxidação ela é muito importante como fonte geradora de energia também. Ou o grupo 3, que seriam aquele grupo das doenças de depósito lisossomal, dessas doenças aqui, em que eu tenho falta de enzimas dentro de organelas que degradam macromoléculas, e os sintomas são permanentes e progressivos. Como que eu faço o diagnóstico dos erros inatos do metabolismo? Geralmente, eu vou ter uma suspeita clínica muito guiada pela essa sintomatologia apresentada anteriormente. Aqui é muito importante a avaliação bioquímica, como o professor Marcos disse anteriormente. Então, os erros inatos do metabolismo, ele falou da triagem neonatal, né? E aqui eu expando para os erros inatos do metabolismo de uma maneira em geral. Muitas vezes, a suspeita do erro inato do metabolismo, nós temos a triagem básica, que a gente chama de primeira linha, dentro do hospital, podendo ser ele, às vezes, até de pequeno porte. A gente tem ali um hemograma, a gente tem uma glicose, a amônia é mais difícil de se conseguir, mas os exames bem básicos que eu vou apresentar, muitas vezes pode nos guiar para um determinado diagnóstico. E mesmo os exames mais apurados, de segunda e de terceira linha, eu consigo chegar a um diagnóstico pela análise bioquímica, seja a análise daquele produto em excesso ou o produto ou a substância em falta, ou a análise da própria enzima. E o teste molecular aqui, ele pode também ser feito para confirmar um diagnóstico bioquímico e também para questão de aconselhamento genético, da família, quando se tem um risco aumentado, se conhecer o diagnóstico molecular, ele é importante a fim de, se o casal quer fazer técnicas de fertilização in vitro, por exemplo, eu tenho que saber de onde está a mutação, né? E quais são, então, quais os recém-nascidos que eu vou ter uma suspeita clínica para erros inatos do metabolismo? Então, o recém-nascido com hipoatividade, com sucção débil, letargia, convulsão, ataxia, hiper e hipotonia, hipoglicemia e hiperglicemia, acidose metabólica, o desequilíbrio hidroeletrolítico,
Odor anormal, tanto na urina quanto no suor, acidemia propiônica, por exemplo, ele dá um cheiro adocicado no cerúmen, então você cheira o menino, ele tem um cheiro adocicado. E outras também, o cheiro de carnitina e de peixe. Então, a gente tem várias sintomatologias, né, para se suspeitar dos erros no ácido do metabolismo. Anomalias oculares, por exemplo, a gente está com um menino aqui, que era um menino que entrou por uma doença hepática, uma colestase. E aí, nessa colestase, a gente pediu avaliação de fundo de olho, e nesse fundo de olho veio uma catarata. Então, a primeira hipótese diagnóstica, menino com doença hepática e catarata, é a galactosemia. E aí, a investigação são exames bem simples, que já nos faz ter uma suspeita diagnóstica clara e seguir uma linha de diagnóstica específica. Outros 3 achados muito importantes: a regressão neurológica ou perda de habilidades, um irmão falecido precocemente sem diagnóstico definitivo ou consanguinidade entre os pais. Então, aquele menino agudamente doente, é fundamental os exames de primeira linha, que é suspender a ingesta de compostos potencialmente tóxicos, como, por exemplo, proteína, gordura, galactose, frutose, obter um acesso venoso e coletar amostras de sangue para análise urgente. E, em paralelo, tentar desencadear se tem um fator desencadeante, se aquele menino está em vigência de infecção, se tem outras coisas ali que podem levar àquele quadro. Então, os exames de primeira linha, eu vou pedir hemograma, glicemia jejum, colesterol total e frações, triglicérides, função renal, função hepática, cetonas urinárias, função tireoidiana, ionograma, ácido úrico, lactato, gaso venoso, amônia, que ainda é um problema, né, na maioria dos hospitais, mas que é muito importante a gente lutar pela validação da amônia, que a amônia é muito importante para a gente, tanto para diagnóstico diferencial das acidemias orgânicas, que tem tratamento, quanto as doenças do ciclo da ureia, que também tem tratamento, a ACK e o PCR. E aí, dessas amostras, eu vou armazenar. Muitas vezes, a gente não vai ter o exame de segunda linha dentro do hospital, às vezes, mas eu tenho que armazenar a amostra daquele menino, pensando também no aconselhamento genético daquela família no futuro. Eu posso ter aquele menino ali que vai a óbito, por exemplo, e depois eu não tenho uma amostra, né? Às vezes eu tenho que mandar essa amostra urgente para um laboratório de referência. Então, armazenar a amostra no plasma para aminoácidos e carnitinas, armazenar papel filtro com gota de sangue seco para carnitinas, obter a cor e o odor da urina e realizar a triagem metabólica urinária para os erros inatos do metabolismo, que a gente não faz com tanta frequência. E iniciar, eu suspendi, então, a ingesta para aquele menino de produtos potencialmente tóxicos. Então, eu tenho que dar a fonte de caloria para aquele paciente, né? Então, eu vou iniciar a infusão de glicose a 10%, 150 ml por quilo por dia, com eletrólitos apropriados, e seguir as condutas de acordo com os resultados dos exames complementares. Então, sempre a gente vai ter em mente 4 coisas, basicamente: hipoglicemia e cetose. Então, essas 2 coisas já vai me dar uma linha diagnóstica em específico. Hipoglicemia com cetose, eu penso muito em alteração dos carboidratos, porque cetose, ela mostra que a via dos lipídios está funcionando de maneira adequada. Hipoglicemia com hipocetose me mostra, basicamente, que a via alterada provavelmente é a via dos lipídios, porque lipídio que faz cetose, se eu não tenho cetose, a via provavelmente é ali. Hiperamonemia, eu sempre vou pensar em acidúrias, e aí a hiperamonemia com acidose metabólica, eu sempre vou pensar em distúrbios das acidúrias orgânicas. Hiperamonemia com alcalose, alcalose com hiperamonemia é muito específico de doenças do ciclo da ureia.
E a partir dali, da minha hipótese diagnóstica, eu vou tomando as minhas condutas e pedindo os meus exames secundários. O tratamento, ele não depende, se eu pensei em uma doença que tem tratamento, eu inicio o tratamento. Eu trouxe aqui um exemplo, né? Não vou trazer de todos, porque ficaria muito extenso, mas de um exemplo, na verdade, de uma hipoglicemia. Então, da hipoglicemia, eu vou pensar em doenças da oxidação dos ácidos graxos, que geralmente é hipocetótica, as acidúrias orgânicas, então, na presença de acidose metabólica, com lactato, pode ou não pode ter lactato aumentado, hiperamolemia, hiperinsulinismo, que é a principal causa, né? Glicogenose, defeitos da cadeia respiratória, defeitos da gliconeogênese, e os exames a se solicitar, geralmente, ácidos graxos mais 3-hidroxibutirato, 3-hidroxibutirato é um corpo cetônico para ver se a presença de cetose ou não, perfil de acilcarnitinas, hormônios como insulina e cortisol para descartar hiperinsulinismo, e os ácidos orgânicos na urina. E sempre o encaminhar e solicitar ajuda do geneticista. E eu falo muito dos erros inatos do metabolismo, e eu falo em tratamento para os erros inatos do metabolismo. Hoje em dia, a gente já tem tratamento para muitos erros inatos do metabolismo. Então, instituir um diagnóstico precoce é fundamental, porque esses meninos eles podem ser tratados e diminuir sintomatologia clínica ao longo da vida, né? E quando a gente fala em tratamento de doença genética, muitas vezes a gente pensa assim, é algo muito distante, é algo a nível de pesquisa, é algo muito caro. Muitos sim, são muito caros, mas é algo que já está cada vez mais acessível. A gente já tem protocolo e diretriz clínica terapêuticos, PCDTs, para vários erros inatos do metabolismo, com instituição de tratamento, que o paciente não precisa judicializar, já está incorporado ao SUS. Como, por exemplo, tem vários, e a gente entra lá no site da Conitec, é possível ter acesso a todos esses protocolos, eu trago aqui alguns, como, por exemplo, para a AME, a deficiência de biotinidase, né, há muito tempo, fenilcetonúria, doença de Niemann-Pick tipo C, apesar do medicamento não estar incorporado ao protocolo, a gente já tem protocolo clínico. Para a doença de Pompe, que a gente faz infusão de enzima, que já é uma realidade para muitos pacientes. As mucopolissacaridoses, algumas delas, como, por exemplo, eu trago aqui para mucopolissacaridose tipo 6, mas para tipo 4, para tipo 1, para tipo 2, a gente tem muitos pacientes recebendo infusão com a enzima específica e com diminuição de sintomatologia clínica. Aqui em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas, é feito a infusão semanalmente para os meninos com MPS, vários meninos, eles ficam geralmente por 6 meses recebendo a infusão no hospital, e depois de 6 meses, se não tiver nenhuma intercorrência, eles podem migrar ou para a unidade básica de saúde ou mesmo domiciliar. Para a doença de Gaucher, da mesma maneira, para a Fabry e para tantas outras doenças. E aqui eu trago, assim, o meu propósito aqui não é fazer uma explanação grande, porque a gente, pelo tempo limitado, né, sobre os erros inatos do metabolismo, mas eu trago alguns exemplos práticos aqui. Então, essa menina é meu primeiro diagnóstico de doença metabólica, foi no norte de Minas Gerais, é uma paciente do sexo feminino de 1 ano de idade, que veio encaminhada devido a atraso do desenvolvimento neuropsicomotor leve, dismorfismos e hepatosplenomegalia. Ela não tinha hipoglicemia e ela tinha uma face, ela não tinha dismorfismos muito significativos, mas tinha uma face que, ao meu ver, quando eu avaliei, já começava a estar meio infiltrada. E com esse histórico de hepatosplenomegalia, eu pensei em doença de depósito lisossomal. E pedi uma triagem, tanto para erros inatos do metabolismo, mas já pensando em doença de depósito. Aqueles marcadores inespecíficos para doença de depósito, quitotriosidase, glicosaminoglicanos e exosaminidase. Quitotriosidase é um marcador inespecífico, mas geralmente está alterado na doença de Gaucher e na doença de Niemann-Pick, os glicosaminoglicanos para a mucopolissacaridose
e exosaminidase para a doença de Tay-Sachs. E a quitotriosidade dela veio muito aumentada, veio 2.761, valor de referência de 8 a 132. Então, minha principal hipótese diagnóstica foi doença de Gaucher ou doença de Niemann-Pick. Pedi a análise da enzima beta-glicosidase e só fazendo um parêntese aqui, que essa menina, porque assim, às vezes a gente pensa, são muitos exames, como que eu trago isso para o SUS, para um paciente que não tem condição? Então, assim, essa menina era uma menina que, apesar de estar em acompanhamento particular, ela estava em particular via plano de saúde, era uma menina que tinha restrição de recursos para realizar testes. Então, todos esses testes dela, a gente conseguiu via laboratório de apoio. Então, tem muito isso hoje em dia, que diante de uma pesquisa, de uma condição clínica, a gente consegue fazer diagnóstico mesmo num paciente com restrição de recursos. Então, eu pedi uma quitotriosidade, a quitotriosidade, como eu disse, né, veio aumentada, eu pedi a enzima beta-glicosidase para a doença de Gaucher, que veio normal. E aí eu pedi a análise para a doença de Niemann-Pick, tanto tipo A, B e C. E aí via também projeto de apoio ao diagnóstico. E veio uma variante bialélica, né, em homozigose no gene NPC1, que é responsável pela doença de Niemann-Pick tipo C. E essa menina tinha uma clínica de Niemann-Pick. Aí eu reavaliei, ela já tinha paralisia do olhar vertical, estava começando com convulsão, tinha um atraso de desenvolvimento grave, e ela preenchia critérios clínicos para início da medicação, que é o miglustat. O miglustat, o mecanismo dele é diminuir efeitos neurológicos mesmo da doença, né? A evolução neurológica da doença. E para essa criança, tem o PCDT de Niemann-Pick tipo C, porém não está incorporado o miglustat ainda no PCDT. Então, ela entrou via judicial, conseguiu a medicação e já começou a medicação. Eu sigo em acompanhamento a cada 4 meses dessa paciente. E ela já vem apresentando melhora dos neurológicos, diminuição de crise convulsiva, daquela paralisia gelástica que ela tinha. Esse segundo menino é um menino que eu atendi aqui em Porto Alegre, na residência. É um menino do sexo, um menino, né, de 5 anos de idade, que aos 2 meses começou com crise convulsiva. Essas crises convulsivas começou a ser de difícil controle. Com 7 meses ele teve uma microcefalia, foi evidenciada a microcefalia, então uma microcefalia pós-natal. Ele tem atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, ataxia, o cariótipo normal, o CGH também normal, e por todo esse histórico dele de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, crise convulsiva aos 2 meses de idade, ataxia, se suspeitou de deficiência de GLUT1. E aí fez-se a análise do líquor. Eu vou explicar todos os mecanismos, mas geralmente a gente dá diagnóstico dosando glicose no líquor, que a glicose tem uma hipoglicorraquia com glicose sanguínea normal, que era o caso desse paciente, dando diagnóstico bioquímico de deficiência de GLUT1. Nós começamos o tratamento para esse menino antes do diagnóstico molecular. Então, esse paciente ele ficou aí 6 meses fazendo dieta cetogênica com melhora clínica, e aí depois 6 ou 4 meses, e depois nós tivemos também via apoio de pesquisa, a análise molecular, encontrando a variante bialélica no gene SLC2A1, confirmando em si o diagnóstico que tinha sido dado bioquimicamente de deficiência de GLUT1. E qual que é a relevância dessa deficiência de GLUT1? Era um menino que tinha toda aquela sintomatologia, um menino grave. A gente sabe que os receptores GLUT1 são receptores de glicose no cérebro, e eles servem para pegar a glicose da corrente sanguínea e levar para o sistema nervoso central para se ter energia, né, no sistema nervoso central. Se eu tenho, então, um bloqueio dos receptores de GLUT1, a glicose não consegue entrar, e aí eu vou ter uma hipoglicemia, mas só no líquor e não no sangue. Por isso, o diagnóstico é feito com exame de líquor.
E como eu tenho uma hipoglicemia de sistema nervoso central, eu vou ter encefalopatia epiléptica, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, microcefalia adquirida, distúrbios do movimento e lactato baixo. Não vou me ater aqui a todas as vias metabólicas, mas se o tratamento ele é baseado no seguinte: o problema é a energia para o sistema nervoso central, que a glicose não chega. Se eu dou uma outra fonte de energia em que eu consigo manter o sistema nervoso central, eu trato esse paciente e diminuo a sintomatologia clínica. E aí a dieta, que é a chamada dieta cetogênica, o princípio dela é basicamente isso: é dar uma dieta muito rica em lipídios e pobre em carboidratos e proteínas, a fim de gerar energia para o sistema nervoso central. E esse menino segue em dieta cetogênica com redução significativa do número de convulsões e da ataxia. E esse menino que não falava apenas de sílabas, ele já está começando a formar frases, na verdade. E esse é um último exemplo, um paciente trazendo aqui o que o professor Marcos falou, né, da questão da triagem neonatal. É um paciente de 15 dias de vida com alteração da triagem neonatal ampliada. E aqui eu quero chamar muita atenção, assim, a fala do professor Marcos em relação à triagem neonatal. Triagem neonatal, que a gente não tem evidência científica nenhuma, é a triagem neonatal molecular. A triagem neonatal bioquímica, quando feita com doenças selecionadas, quando feita com doenças que foram validadas, ela tem uma significância clínica muito importante para a instituição precoce de tratamento. Então, esse menino, ele teve uma primeira amostra alterada, ele tinha uma elevação de uma substância específica, que é a glutarilocarnitina, e diminuição da carnitina livre. A segunda amostra do mesmo jeito, e os ácidos orgânicos, o teste diagnóstico em si é a análise de ácidos orgânicos na urina, que veio o aumento do ácido glutárico e do ácido 3-hidroxiglutarico, diagnosticando assim a acidúria glutárica do tipo 1, e que também foi feito o exame molecular, que viu a variante bialérica no gene responsável. Esse menino começou o tratamento com carnitina, 100 mg por quilo por dia, e uma dieta restrita em lisina e triptofano, que são os aminoácidos envolvidos na acidúria glutárica de tipo 1. E a suplementação também com fórmula isenta dos aminoácidos lisinas e restrita em triptofano. E aí as minhas considerações finais são basicamente que as doenças genéticas, em especial os erros inatos do metabolismo, eles devem ser considerados no diagnóstico diferencial de várias doenças. O pediatra é geralmente o primeiro contato dessa criança com suspeita de uma doença genética. A importância do trabalho conjunto, então, assim, muito do que o professor Marcos falou, da genética e da pediatria juntas, e também de outros profissionais, e a importância de criação de um fluxo para triagem neonatal efetiva na rede particular. Eu trago isso para instigar mesmo a nossa discussão, porque a gente tem na rede SUS do Estado, uma regulação sendo feita hoje com estudo piloto muito bem conduzido pelo Hospital das Clínicas da UFMG, pelo NUPAD, de inserção dessas doenças, de avaliação de quais as doenças que serão triadas no projeto de triagem expandida, mas na rede particular a gente tem muitas vezes a triagem, mas não tem todo aquele programa de triagem, né? Que seria triagem neonatal, busca ativa, teste diagnóstico, tratamento e segmento desse paciente. E eu acho que a gente tem que discutir cada vez mais de se organizar fluxo na rede particular. E as terapêuticas que já são uma realidade para as condições genéticas. E é isso, eu deixo por fim essa última frase que a Bárbara e o professor Marcos já conhecem, que toda a minha aula tem, mas que resume muito bem por que eu sou geneticista. Da mesma forma que o nosso conhecimento e nossa prática da medicina são baseados em um conhecimento sofisticado da anatomia, fisiologia e bioquímica humanas, lidar com as doenças no futuro exigirá uma compreensão detalhada da anatomia, fisiologia e bioquímica molecular do genoma humano,
nós necessitamos de um conhecimento mais detalhado de como os genes humanos são organizados e de como funcionam e são regulados. Nós também precisaremos ter médicos que sejam exímios conhecedores da anatomia molecular e da fisiologia dos cromossomos e genes, como um cirurgião cardíaco da estrutura e do funcionamento do coração. E eu fico à disposição.